Oi, Não Lênio. não consegui jantar com o Henrique porque fui arrastado pelas multidões. Tranquilo, o Lênio estava lá aqui no Fórum de Lisboa, realmente um homem respeitado, cortejado e procurado. Isso. Eu não andava uns passos e tinha fotografia. E aí, toda vez que eu pensava em sair para fazer um jantar mais particular, tipo o Henrique, vinha uma turba e me carregava. Você sabe que eu fiquei uma semana e não consegui nenhum momento assim de particular. Eu sempre é impressionante. Isso é bom, eu gosto disso também, não posso ser um cretino e dizer que eu não gosto. Mas, por outro lado, eu tinha que ter ido visitar o professor Jorge Miranda, que foi sempre meu padrinho, né, de tantos anos em Lisboa, do tempo do escudo ainda, eu sou do tempo do escudo, e não consegui fazer isso. Teria que encontrar outro professor lá, que, como eu morei lá e estive na universidade, não consegui fazer também, Henrique. Então, no mínimo 3 débitos eu fiquei com você, Jorge Miranda e um outro professor. Mas... Tranquilo, Lênio. Oportunidades não faltarão. Eu sei que você está sempre aqui nessa pequena faixa de terra. Exatamente. E eu queria dizer para o Felipe, eu concordo totalmente com a análise do Felipe, mas parte da esquerda não concordará, porque o marxismo mais ortodoxo da esquerda acha que enfiar Raimundo Fauro no meio é uma blasfêmia. E, portanto, toda análise... Eu concordo totalmente com você. Aqui, o capítulo 5º desse livro aqui é exatamente na linha que o Felipe está falando. Eu estou dizendo que há uma simbiose entre as duas grandes teses. Né? De um lado, você tem a teoria da dependência, etc., essa da questão da escravidão, mas, do outro lado, você tem uma análise weberiana rica, muito interessante, que aqui no Brasil foi feita por Faoro e tantos outros. Né? Então, eu concordo com você, Felipe, cumprimentos, é bem isso. Agora, outro dia eu fui falar isso num grupo com marxistas e fui quase expulso. A maioria nem leu Raimundo Faoro. Eu posso garantir. Eles odeiam, eles acham que o Raimundo Faoro diz tudo isso como uma espécie de receita. É mais ou menos como se Maquiavel tivesse escrito uma receita para os príncipes sacanear o povo. Na verdade, não é um manual para príncipes, é uma espécie de denúncia de como o poder é exercido nu e cruamente. Exato. O Faoro não está dizendo que isto é bom, que é assim o Brasil, ao contrário, eu leio o Faoro sempre como um grande crítico do patrimonialismo e desse problema dos estamentos no Brasil. É tão forte isso que você vê na rua, você vê... O Brasil é o único país do mundo que as autoridades tomam posse. Eles tomam posse, fulano tomou posse. Não, quem toma posse de algo, isso é um bem, uma propriedade. Você toma posse de uma propriedade, você não toma posse do seu cargo. E aí vai uma entronização, uma fila de pessoas, né? As autoridades estão paradas e sua esposa do lado. O que a esposa tem a ver com o cargo? Está entendendo? Ou o esposo tem a ver com cargo, para não ser machista, nas duas concepções. O sujeito é um funcionário público, a autoridade é um funcionário público, pronto. E ele ou passou no concurso ou foi eleito. Desculpe, o seu esposo ou a sua esposa não foram eleitos para nada. Mas, enfim... Não quero aprofundar isso para não criar tretas. Muito bem. Henrique, até a próxima. Tchau. Obrigada, viu? A gente segue aqui com o professor Lênio. Em setembro estou aí em Portugal, Henrique. Tamo junto. Opa! Muito bem. Lênio, queria te ouvir sobre o vazamento do inquérito
da Polícia Federal sobre o caso das joias, essas revelações de que o Bolsonaro desviou 6,8 milhões de reais, né, na conversão, em joias, levou as joias para sustentá-lo lá no período em que ele ficou fugindo nos Estados Unidos, de dezembro a março de 2023. Como que você viu esses vazamentos, esses detalhes desse caso, desse escândalo? Bom, vazamento a gente diz, né? Mas é que o inquérito foi aberto é público hoje, né? Então, isso, o Bolsonaro só tem uma tese, né? E sua defesa hoje com relação às joias, uma tese só. O resto é periférico. Não há mais dúvida de que ele, a sua assessoria, etc., pegaram as joias, venderam, depois algumas compraram e tal. Isso é fato. Eu acho que isso ninguém tem dúvida. Até a velhinha de Taubaté sabe disso, né? Aquele velho personagem do Luiz Fernando Veríssimo. A única tese do Bolsonaro é ele tentar dizer, a tese de discutir a questão do TCU sobre de que as joias que os presentes que alguém recebe são pessoais e não são da República. Essa é a tese que eles vão querer explicar. Fora disso, não tem outra tese. A tese de que é como você presentear o guarda de trânsito com uma garrafa de Jack Daniels, como se fosse possível dar presentes. Todo funcionário público não pode receber presentes, correto? A não ser miminhos, assim, parece que a lei fala em, sei lá, essas coisinhas de mequetrefezinho e tal, parece que sim, até numa repartição, sei lá. Mas, em tese, isto é proibido. Em primeiro lugar, por que o presidente da República poderia receber presentes para si? Ah, mas dizem lá atrás, Lula ou não sei quem mais recebeu presentes. Bom, se a legislação dizia isso, estava errado. Numa república, as coisas são res pública. E no momento em que alguém, investido num cargo, recebe alguma coisa, isso é do povo. Não importa quem seja o mandatário, não importa se do Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Eu espero que as pessoas se acostumem com isso, e esse caso do Bolsonaro tem que servir de exemplo, que alguém recebe um relógio que vale uma fortuna, sei lá, milhões. Óbvio que esse relógio não é pessoal para o sujeito, para a pessoa física do presidente. Isto é para a República, isto é para botar na exposição, no palácio, ou até a República pegar, vender e comprar comida para os pobres, sei lá, não, eu estou só dizendo que a tese hoje que tem que firmar, e essa é uma questão republicana, eu acho que deve haver uma grande, deve ter uma manifestação assim na mídia para que nós acostumemos a que essas coisas sejam mais republicanizadas, não é, Felipe? A questão da república, um pouco, para trazer de volta um autor que você falou antes, que é um autor às vezes injustiçado, que é o pai do Chico, que é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda faz uma boa crítica a partir, por exemplo, da Antígona. A Antígona é lida tradicionalmente como uma injustiçada, porque o malvado tirano do Creonte, né, não deixou enterrar o que Antígona enterrasse o seu irmão morto e tal, os seus irmãos. Só que um deles tinha tentado o golpe de Estado, entendeu? Então, e Creonte estava cuidando da res pública, da polis. Então,
o que diz o Sérgio Buarque? Um dos problemas nossos, talvez, é porque nós tenhamos lido, o antigo não é errado, ou seja, nós sempre ficamos cuidando do privado, das nossas coisas. E isto é o famoso patrimonialismo, em que se mistura o público e o privado. A autoridade recebe um presente porque tem autoridade e acha que o presente é dela, leva para casa e vai vender, entendeu? Eu acho que isto mereceriam grandes editoriais de grandes jornais, para que, inclusive, fosse lido nas escolas, para que as crianças, já no colégio, soubessem a noção daquilo que é a república. Eu estou totalmente de acordo contigo, Lênin. Eu acho que mereceria realmente isso. Também estou de acordo sobre a palavra tomar posse. O cara não toma posse, ele tem uma investidura. Aliás, eu estava na Espanha durante a investidura do primeiro-ministro. A investidura do primeiro-ministro do Partido Socialista. É assim que funciona, é a investidura do cargo, não é tomar posse de um cargo. E realmente as palavras têm muito poder. Eu sou semiólogo, então eu tenho que dizer que a gente vive uma guerra semiótica, eu falo isso aqui todo o tempo, que a gente tem que ter cuidado com a linguagem, com o uso das palavras, e acho que você dissecou muito bem isso. Quando a gente usa determinadas palavras, a gente está carregando símbolos, significados que produzem essa própria sociedade a qual a gente se refere. E como a gente tem a mesma opinião sobre Faoro e sobre outros autores, eu vou te fazer uma pergunta que é muito específica do caso do Bolsonaro, sem ser muito teórico, mas bastante pragmático, o Lênio. Eu vi com algum ceticismo, a conclusão desse inquérito. Eu não vejo mais. Mas nos 3 crimes que o Bolsonaro é acusado, que são associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, né, eu vi no Código Penal que vão de 10 a 32 anos de prisão. Né? E aí eu não estou nem considerando que vai haver uma conclusão do inquérito do golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cujos bagrinhos pegaram lá 17 anos. Você vê condições jurídicas, mas eu sei que essa palavra você não gosta, mas a gente tem que considerar políticas também no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, para condenar o Bolsonaro a penas tão grandes que possam chegar a 32 ou mais, considerando o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? 3 coisas, então. Maravilha. A primeira é com relação à política. Não, eu tenho convicção de que as Supremas Cortes do mundo todo, e não só as Supremas Cortes, a política, a moral e a economia estão originariamente postas com o direito. Aliás, o direito é produto da política, da moral e da economia. Então, sempre há componentes políticos, morais, econômicos no direito. Então, principalmente quando as nomeações são políticas, porque fazem parte da ossatura do Estado e da questão de quem controla a lei, que é o caso, o Supremo Tribunal. E ninguém chega ao Supremo Tribunal sem passar pela política. E, claro, e isto tem reflexos, como se sabe, são dados empíricos, você pode ver isso em julgamentos, qualquer sociólogo, ou menina que começa sociologia, ou antropologia, ou mesmo direito, fazendo uma pesquisa empírica, vai ver rastros das nomeações, com exceções, etc., também por problemas, claro, conjunturais. Então, isto quer dizer que o Supremo Tribunal, ele analisa essas questões conjunturalmente. Querem ver? Eu vou dar elementos objetivos. Há 8 meses atrás, Sérgio Moro estaria cassado. Hoje ele foi absolvido por unanimidade. Mudou o direito? Não, mudou a conjuntura. Mudaram os arranjos institucionais, etc. Percebe, Felipe e Dri? Agora, Bolsonaro, há 8, 9 meses atrás, ele seria preso no primeiro inquérito bem feito e nas movimentações e declarações, etc. Hoje não há mais clima. Por quê? Porque mudou o tempo é o nome do ser, como dizia Martin Heidegger, né?
Então, as coisas se dão no tempo. Mudando, o tempo avança, ele tem consequências. Para uns é bom, para outros é ruim, é como a torcida. O tempo passa devagar se seu time está ganhando para empatar no final, e o tempo passa rápido para o que está perdendo e precisa empatar. Quer dizer, no medievo não tinha tempo. Uma igreja levava 300 anos, o homem do medievo vivia 30 anos, ficava sentado, observando, mas a noção do tempo não se tinha. Tempo é uma invenção moderna, e nós sofremos as arranhaduras do tempo. Então, nesse sentido, vejo que a possibilidade de uma pena alta está descartada, na minha concepção. Agora, a terceira questão posta aqui, que não foi dita pelo Felipe, mas eu agrego, é a seguinte: corremos o risco de ficar, eu vou usar uma palavra chatíssima, deliberadamente assim, porque se as palavras refletissem a essência das coisas, né, uma concepção platônica, né, assim, do tipo, se as coisas tivessem uma essência, né, a palavra obnubilar seria uma delas. Parece que obnubilar, quando a gente diz obnubilar, parece estar obnubilando. A noite obnubila, assim, para mim sempre é assim isso. Eu sou um sujeito que olha as coisas assim. Então, a gente corre o risco de que o sistema obnubile, esconda o 8 de janeiro e até mesmo o cartão das vacinas, como se esconde algo, iluminando o outro lado, né? Tem a famosa passagem do sujeito que estava procurando o seu relógio debaixo de um poste de luz, agachado. Chega um sujeito e diz: o que você está fazendo? Estou procurando o meu relógio. Ah, ok, vou ajudá-lo. Onde você perdeu ele? Lembra disso? Ele disse: não foi aqui. Eu disse: por que está procurando aqui? Porque aqui tem luz, aqui é mais fácil procurar o meu relógio. Nós corremos o risco de estarmos procurando o relógio debaixo do poste de luz, embora não o tenhamos perdido lá. Ele foi perdido no 8 de janeiro. Ali está a questão fulcral. Odeio a palavra fulcral também. Eu li hoje, acho que no Globo, eles estavam falando que a PGR poderia, meio nisso que você está falando, que unificar esses 3 inquéritos, porque, no fundo, tudo isso eles fraudaram o cartão de vacina para poder ir para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos porque, enquanto ele estivesse nos Estados Unidos, haveria a tentativa de golpe. Pegou as joias para que ele se mantivesse nos Estados Unidos enquanto o 8 de janeiro e a tentativa de golpe ocorresse, para que ele não estivesse no Brasil e voltasse depois como ditador. Então, no fundo, tudo isso seria por conta da tentativa de golpe. Seria possível unificar a PGR e fazer isso, Lênio? Claro, é possível fazer isso. Agora, tem que combinar também com os elementos que existem, né? Não pode fragilizar uma discussão, um processo dessa envergadura, mas não é impossível. Por exemplo, todos eles estão pendurados no grande inquérito. Já tem um elemento comum. A questão do golpe de Estado está ligada às fake news, está ligada à questão da ida para os Estados Unidos, a vacina. Então, as joias são para levantar fundos, quem sabe, não sei, tem outros elementos, a gente não conhece, a gente só conhece o que os jornais noticiaram, né? Mas, digamos assim, eu não descartaria de plano essa junção, esse caleidoscópio
um jus caleidoscópio, né? Que tivesse uma unificação em face das ramificações e das conjunções que existem entre aqueles fatos históricos hoje, e que são fatos contra a lei, e, portanto, como é que o Estado dá uma resposta para isso a partir do processo penal. Não descarto, não, Dri. Eu até vou nessa mesma linha da Adri, porque também antes de ter lido essa reportagem, esse artigo, a gente já vinha falando sobre essa possibilidade, inclusive com alguns juristas aqui na fórum, né? Essa possibilidade é real, porque realmente uma coisa vai dependendo e levando a outra. E me parece, Lênio, que seria até mais adequado ao Supremo fazer um julgamento só, porque imagina fazer 3 julgamentos, 3 inquéritos diferentes, assim um desgaste, e estamos falando de política, um desgaste gigantesco para o Supremo, que já vai tomar, né? Lembra dos julgamentos que o Supremo fez, os julgamentos criminais. Essa é uma decisão institucional, você tem toda a razão. O desgaste, a sístoles e diástoles, né, do sistema com relação ao externo, por exemplo, o bolsonarismo, etc., se você fizer isso em 3 momentos, você tem 3 tensões. Se fizer tudo junto, você reduz a tensão para uma coisa só. Né? E voltamos ao Príncipe de Maquiavel, vamos fazer tudo de uma vez só. Que, aliás, tirou daqui, eu ia te lembrar disso, que bem no início do Príncipe, que escrito em 1516, né, foi o primeiro grande livro da teoria do Estado moderno. Digamos, o Maquiavel é a modernidade, né? O Maquiavel, digamos, é a institucionalização, de algum modo, daquilo que 300 anos antes o Marcílio de Pádua, por exemplo, já falava, né? Então, ali, aí as discussões que estavam na questão da secularização, que estavam nas discussões entre Ludwig II e Bonifácio VII, todas essas questões acabam com Maquiavel no século XVI, e só muitos anos depois é que aparece o Thomas Hobbes, né, com o seu Leviatã. Então, passa muito tempo, Maquiavel é anterior, então ele é inovador com relação à noção do poder central, etc., porque a modernidade, sem essa interdição entre civilização e barbárie, digamos que Hobbes é um complemento de Maquiavel com relação ao Estado moderno. E ainda falando em política, uma declaração do Eduardo Bolsonaro, eu estava na CNN na terça-feira, na segunda, e o Eduardo Bolsonaro foi entrevistado nele. E aí, repare uma das argumentações dele sobre a ineligibilidade. Diz Eduardo Bolsonaro, e abro aspas, o tribunal em 2026, Tribunal Superior Eleitoral, terá 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Serão eles o ministro Caio Marques, né? Cássio Marques, o ministro terrivelmente evangélico André Mendonça e o ministro Toffoli. Todos nossos ministros. E essa ineligibilidade pode cair. Eu achei muito curioso, achei 2 coisas curiosas, obviamente. A primeira delas, ele achar que a ineligibilidade pode cair pela composição do TSE. E a segunda, ele colocar o Toffoli nessa lista. Como deles. O interessante o Eduardo Bolsonaro é da turma do fundão, né? Na faculdade de Direito, o pessoal que nunca foi na aula, que ficava agitando no fundo da aula. Ele já deve ter feito uma faculdade ruim, eu não sei que faculdade ele fez, e ainda não estudou, aí dobra. Aí, portanto, essas coisas são normais para o pessoal do fundão. Você não reverte elegibilidade no TSE, mesmo mudando ministros. Não tem nenhum sentido isso. E mostra pouca inteligência, por exemplo, e nenhuma estratégia. Toda vez que
Se você tem convicção de que você tem gente a seu favor, não anuncia num outdoor. Você vai espantá-los. Isto é uma estupidez, sabe, estratégica. Precisa de um estrategista. Acho que ele está precisando de uma mentoria, sabe? Eles que gostam tanto de influencers. Eu acho que Eduardo Bolsonaro e alguns deviam trazer junto consigo, já que eles andam para cima e para baixo sempre com o dinheiro da Câmara dos Deputados, eles não vão nos congressos e tudo, quem paga isso é o povo, não é verdade? Estou mentindo? Não é assim? Eles não vão por conta própria, mas sim pela Câmara dos Deputados, são as notícias que temos. Quem sabe logo paga uma assessoria, tipo mentoria, tipo grilo falante, que antes de falar, o grilo falante diz aqui, atenção, não diga isso, estratégia, aí, para não dizer esse tipo de coisa, né? São nossos ministros. Bom, acabou, aí o tiro não foi um tiro no pé, foi uma metralhada no pé, né? Dri? Tá sem som, Dri. Agora foi. Vocês viram que agora a estratégia deles é colocar o máximo de senadores em 2026, justamente para eles conseguirem controlar o Supremo, né? Claro, isso é estratégia. Hein, Felipe? Isso é... Aliás, aí é que está. Eu vou voltar a um ponto que parece que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando. É um pouco de Pulp Fiction, que começa pelo fim, sabe? Você começa a história, uma cena que você pensa assim, mas o que isso tem a ver com o livro? Na verdade, tem tudo a ver, né? Segurança pública. Sim, o que segurança pública tem a ver? O discurso da segurança pública é o discurso mais importante, a pauta da segurança pública é o discurso mais importante. As câmaras dos vereadores vão ser lotadas pela extrema-direita, daqueles que usam a segurança pública, mesmo em pequenos municípios, que o vereador não faz bolhufas sobre segurança pública, e não tem nem um assalto, ou quando bem tem um assalto, ele vai fazer o discurso da segurança pública e vão fazer bancadas em todo o Brasil, vão eleger prefeitos. Veja São Paulo, que o vice é o cara da rota. Atenção, senhoras, senhores, eu tenho avisado a todos os progressistas de esquerda brasileira e governo, cuidado com a pauta de segurança pública, ela poderá ser a pauta que pode criar um impasse. Por exemplo, chegando nos 2/3 do Senado que serão renovados. Vamos supor que uma avalanche de extrema-direita ligadas a bancadas do tipo desses que a gente conhece, Mourão, ex-delegados, ex-militares, ex-não sei o quê, toda essa gente que diz que bandido bom é bandido morto, etc., que é o discurso que mais apaixona e que mais traz candidatos outsiders, atenção à palavra outsiders, né, para a política. Isto pode fazer com que o número de senadores eleitos represente um perigo institucional. Qual é o perigo institucional? Você ter o número suficiente para fazer impeachment de ministros do Supremo. Isso nunca foi feito, percebe? Então, é isso que é importante tomar. E a pauta da segurança pública é de fundamental importância. A pauta da segurança pública. É isso, né? Eles tendo maioria no Senado, aprova o impeachment do Xandão, né? Do Alexandre de Moraes. Por exemplo, qualquer outro, ou deixa uma espada. Odeio também a palavra Damocles. Ninguém sabe quem foi Damocles, mas todo mundo usa esse negócio de espada de Damocles. Eu vou usar agora de sacanagem. Uma espada de Damocles que fica apontada para a cabeça do ministro. Mas é verdade. Quando você tem
Porque os freios e contrapesos existem quando um não tem um peso maior. Contrapeso significa possibilidade de equilíbrio. No momento em que você tem um forte, que consegue amedrontar o outro, você tem um problema, uma crise institucional. Esse é o ponto. Um risco institucional. É isso mesmo. Lênio, muito obrigada, viu, pela participação aqui hoje. Vamos até a próxima. Bom almoço aí para você. Outro dia podemos falar, já falamos uma outra vez aqui, junto com o Felipe também, a questão de quem mais sofre. A minha tese é a seguinte: quando os progressistas brasileiros, eu vou botar progressista para botar tudo num leque, assim, tipo na França, bota todo mundo num leque, assim, entenderem a seguinte equação: por que os pobres votam nessa pauta da extrema-direita, que é do recrudescimento de penas, etc., etc. Porque os pobres são os que mais sofrem com a violência. Como que a gente dá uma resposta para isso? Esse é o desafio. Esse não é a resposta, esse é o início da discussão. E quando a gente souber dar uma resposta para isso, a gente vai ter uma discussão que pode enfrentar a extrema-direita, com suas pautas morais, de costumes e de segurança. A gente tem que saber fazer isso, senão seremos fagocitados. Abraço, até. Até, Lênio. Obrigada.